gente, tudo bem? Vocês devem estar estranhando a professora entrar dançando uma música assim diferente. Essa música de hoje é em homenagem a um artista que a gente vai falar dele hoje, nessa aula. Bem-vindos a mais uma aula de artes com a professora Márcia. O nosso artista homenageado na nossa aula de hoje é um artista que já morou aqui em Tijucas do Sul. Olha que bacana! Eu estou falando de um artista chamado Sérgio Ederle. O seu Sérgio, ele foi morador aqui da nossa cidade, Tijucas do Sul. E o seu Sérgio, ele é um artista reconhecido internacionalmente também. Ele nasceu no dia 8 de outubro de 1919, numa cidade austríaca. O Sérgio, aqui temos uma foto do seu Sérgio. Esse daqui é um livro maravilhoso com as obras do seu Sérgio. Aqui é a mãe do seu Sérgio e o seu Sérgio quando era adolescente. Como eu já havia falado, ele nasceu numa cidade austríaca. Nessa cidade fazia muito frio. E conforme seu Sérgio foi crescendo, ele foi percebendo que ele tinha muitas habilidades, né? E dentre essas habilidades, ele era muito inteligente. Ele gostava de fabricar as coisas, mexer nas coisas, sabe? De ficar fuçando, inventando uma coisa aqui, uma coisa ali. E o seu Sérgio, por morar numa cidade muito fria, ele um dia fez uma engenhoca. Ele adaptou um aquecedor. Então, podemos dizer que o seu Sérgio foi um inventor de algum tipo de aquecedor elétrico na época. Um aquecedor para deixar a casa dele quentinha, dele para a família dele, certo? E o seu Sérgio também foi criador de uma coisa que as mulheres gostam. Tem homens também usam bastante, que é a máquina de costura. O seu Sérgio foi responsável pela criação e adaptação da máquina manual, que era com um pezinho ou manivela, para que ela se tornasse elétrica. Ele deixou a máquina funcionando com a luz. Olha que show de bola! Então, o seu Sérgio, ele foi responsável pela criação das máquinas que a gente conhece hoje, né? Hoje em dia já foram criadas várias e várias outras máquinas, já tem máquinas diferentes, máquina pequenininha, mas ele foi que conseguiu deixar a máquina com uma funcionalidade melhor, né, para que a gente usasse, funcionando na luz, que a de pedal, ela é show de bola também, mas ela era mais pesada. Então ele conseguiu facilitar esse trabalho, criando a marca Etna, né, que depois de um tempo ele veio morar para São Paulo e se tornou encarregado de uma empresa que mexia com costura também. E o seu Sérgio, um dia, ele veio, né, saiu da cidade da Áustria e ele veio para o Brasil. E nessa vinda para o Brasil, ele morou em alguns lugares, e um desses lugares foi São Paulo. E um dia, ele saiu, né, da cidade que ele estava e resolveu dar uma volta de helicóptero. E nessa volta de helicóptero, ele sobrevoou uma cidade pequena, mas porém, com uma vegetação que encheu os seus olhos. Ele ficou assim, encantado com aquela vegetação. Eu estou falando da nossa cidade, Tijucas do Sul. Por que ele se encantou tanto com a vegetação e com o nosso lugar? Porque em relatos, né, que ele teve conversas com alguns moradores aqui da nossa cidade, ele contou que a vegetação da nossa cidade é muito parecida com a vegetação da cidade da Áustria, lá que é onde ele morava, né? E ele se encantou e acabou que ele veio morar aqui em Tijucas do Sul. Acabou se tornando um morador aqui da nossa cidade para o nosso privilégio, né? E quando ele veio morar para cá, ele trouxe junto com ele várias oportunidades para as pessoas que moram aqui no nosso lugar. E ele trabalhou com reflorestamento aqui na nossa cidade, reflorestamento de pinos. Ele ensinou várias técnicas artesanais para vários moradores aqui da nossa cidade. E ele comprou, né, ele foi morar, né, adquiriu ali a PUC, onde ele tinha o projeto Setas, que cuidava dos animais. Aí ele instalou um projeto parecido com o projeto Ceia, que tem para as crianças, né, onde ele ensinava, tinha várias salas, né, com vários temas, onde ele ensinava tinha vários professores, né, que ensinava vários tipos de artesanatos para os alunos. O seu Sérgio também foi o fundador
do CMEI Stephanie Ederle. Inclusive, o nome Stephanie é o nome da esposa do seu Sérgio, da primeira esposa, né? Ele deu esse nome ao CMEI em homenagem a ela. O CMEI, ele funciona até hoje, né? Onde funciona a aula para as crianças. E na época, o CMEI, ele funcionava com a ajuda de custo dos seus Sérgios, os seus Sérgios que mantia o CMEI. Era uma coisa que ele gostava muito, sabe? Ele sempre gostou muito de ajudar as pessoas, né? Ele usava o dom que ele tinha para ajudar a todos. Então, ele veio para o Brasil em 1974. E ele, né, fez uma história muito bonita aqui no nosso município. E, falando em histórias bonitas, ele também foi responsável por várias obras de arte. Eu tenho aqui uma miniatura inspirada, que foi confeccionada por um artista aqui de Rio Grande do Sul, seu Diniz, que trabalhava com o seu Sérgio. Eu digo artista porque ele não deixa de ser, né? Essa cadeira tem uma enorme dela no Museu Oscar Niemeyer. O seu Sérgio tem várias e várias obras dele esparramadas pelo Brasil e pelo mundo todo. E se vocês quiserem saber mais e mais sobre a história do seu Sérgio, vocês podem estar entrando no Google, no YouTube, lá vocês vão encontrar várias histórias, várias fotos, vários vídeos do próprio Sérgio dando relatos e contando a sua história, que é muito bacana. Aqui tem algumas fotos de quando ele veio aqui para nossa cidade em 1974. Ó. Falei do reflorestamento de pinos, né? Que ele ensinou o povoado a mexer com os pinos. Aqui tá o seu Sérgio. Então, ele era uma pessoa que gostava muito de fazer as coisas, como vocês estão vendo aqui. Essa daqui é a casa do seu Sérgio, ó. Essa casa, ela ainda existe aqui, é onde fica concentrado o ateliê dele. E essa daqui são os vitrais. O seu Sérgio também, ele foi responsável pela criação dos mosaicos. Ele foi responsável pela criação de um líquido no qual ele tornava os mosaicos transparentes. Ele desenvolveu uma técnica para trabalhar mosaicos. E por que eu cheguei a falar sobre os seus Sérgios e falar de mosaicos? Porque mosaico é a nossa atividade de hoje para essa aula. Olha que bacana. O seu Sérgios, ele foi o criador dos vitrais que temos aqui nas nossas igrejas. Boa parte das igrejas de Tijucas do Sul tem vitrais que foi o próprio seu Sérgios que confeccionou esses vitrais, ó. Aqui tem algumas fotos do seu Sérgio fazendo os vitrais, ó que bacana. Muito legal, gente, muito show. E o seu Sérgio também, em uma visita, eu tive a oportunidade de visitar lá o ateliê do seu Sérgio e fotografar algumas coisas. O seu Sérgio, ele contava muitas histórias. Alguma de suas obras ele retirava de seus sonhos, como essa daqui. Não dá para ver muito bem porque é uma fotografia. Essa aqui é uma das obras, acredito, mais famosas que ele tem, que é o anjo. É um anjo feito todo de metal. E ele contou que esse anjo apareceu num sonho para ele. E ele acabou fazendo uma escultura, né, com a visão desse sonho que ele teve. E todas as obras que ele fazia, ele primeiro fazia elas pequenininhas, como vocês estão vendo aqui na fotografia, para depois deixar elas maiores. Ó. Aqui é uma foto onde funcionava o ateliê do seu Sérgio. Olha que legal. Fotos de algumas pinturas do seu Sérgio. Muito legal. Ó. Algumas obras. Isso aqui é um vaso feito com a técnica do mosaico, que é a nossa atividade de hoje, inclusive. Ó, nós vamos trabalhar mosaicos. Aqui, alguns vitrais. Aqui, outra foto do interior do ateliê do seu Sérgio. Esse aqui chama Alegro, é muito bacana. Então, depois que passar tudo isso, se um dia vocês tiverem a oportunidade, visitem o espaço da PUC ali, onde agora ele é da prefeitura e funciona a Secretaria de Educação. Ali vocês vão ter a oportunidade de ver várias obras do seu Sérgio ali neste ateliê. Ó, ele fazia esculturas, ele tem muitas e muitas obras. Ele trabalhava escultura, pintura,
ele fazia gravuras, ele fez arte digital, ele trabalhou com vários e vários tipos de materiais, cimento, o mosaico, né, que era com várias pecinhas diferentes, os vitrais. Então, o seu Sérgio era um artista de 1001 utilidades. E eu tenho algo assim fantástico para mostrar para vocês. Eu tenho, que eu ganhei de presente da Dona Helena, uma obra feita pelo próprio seu Sérgio. Então, eu tenho o privilégio de ter uma obra desse artista aqui comigo na minha casa, que eu guardo com muito carinho. Eu não coloquei ela numa moldura ainda, né? Porque eu tô esperando o momento certo de dar uma moldura maravilhosa para essa obra. Eu sei que muita gente vai olhar essa obra e vai pensar, meu Deus, aonde que essa professora tá vendo que isso é uma obra de arte fantástica? Olha, para mim, ela é espetacular. Que arte é tudo aquilo que vem de dentro do nosso coração, e arte é tudo aquilo que a gente olha e pode enxergar algum tipo de figura, alguma coisa. Eu olho aí e enxergo várias coisas, não sei vocês. Então, agora, vamos para nossa atividade de hoje, tá? A nossa atividade de hoje, nós vamos trabalhar mosaicos. O que são mosaicos? Mosaicos são quando a gente pega várias partículas de algum tipo de material e quando a gente junta todas essas partículas, a gente transforma em uma figura maior. Isso são mosaicos. E por que eu juntei mosaicos e seu Sérgios? Porque o seu Sérgios, ele trabalhava muito com mosaicos. E ele gostava muito de um material que eu também gosto bastante, que são os CDs. Claro que, como eu já falei no vídeo anterior, vocês vão poder usar qualquer tipo de material para fazer esse mosaico, né? O seu Sérgio, ele tinha uma obra chamada espectro holográfico. Os espectros holográficos eram obras feitas totalmente de CD. Ele juntava vários CDs e criava um mosaico enorme, porque essas obras elas são gigantescas. Aqui no livro é pequenininha, mas lá no museu elas são enormes. Então ele criou várias obras usando CDs, tá? Você, aí na casa de vocês, vocês vão procurar alguma coisa que vocês consigam cortar e transformar em várias partículas. Pode ser papel, pode ser tecido, pode ser plástico, pode ser tampinha, pode ser botão, qualquer coisa que você junte uma a outra e consiga transformar em alguma arte, em algum desenho, tá? O que vocês vão precisar? Primeiro, vocês vão precisar do material, o meu no caso é o CD, e vocês vão precisar também